Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, nós estamos seguindo com mais um programa do Evangelho e sua simplicidade, e nesta etapa, que nós estamos agora acompanhando versículos do Novo Testamento relacionados com o Sermão da Montanha, que é, sem dúvida nenhuma, um momento importante, áureo, de todo o ensino de Jesus, onde nós encontramos sintetizados a essência do ensino moral de Jesus. Mas hoje nós temos que fazer uma referência diferente e, sem dúvida nenhuma, uma homenagem a Francisco Cândido Xavier. Sabe por quê? Há 50 anos atrás, imagine, 50 anos atrás, na passagem do dia 27 de julho para o dia 28 de julho do ano de 1971, Francisco Cândido Xavier foi entrevistado pela antiga TV Tupi de São Paulo, num programa de sucesso na época de entrevistas que era chamado Pinga Fogo. Então, Chico foi o foco, a figura central, o entrevistado no Pinga Fogo de 27 e 28 de julho de 1971. E lá naquela bancada de jornalistas, intelectuais e conhecidos líderes e intelectuais espíritas também, e num programa que foi articulado pelo jornalista Saulo Gomes, de muita projeção naquela época, o Chico atendeu a inúmeras perguntas sobre temas da atualidade, e nós temos inclusive comentado na Revista Internacional do Espiritismo, como na edição de julho deste ano, que aqueles temas abordados com muita serenidade, com muita tranquilidade pelo Chico, mas com uma inspiração superior de Emmanuel, e também com a sua prudência, são temas que são atuais. Mas nós vamos hoje, homenageando Francisco Cândido Xavier, pela passagem do cinquentenário do primeiro Pinga Fogo, na antiga TV Tupi de São Paulo, lembrar que naquela oportunidade ele fez várias referências também a questões do Espiritismo com a sua fundamentação no Evangelho de Jesus. Então vejam, atendendo inclusive a uma provocação, vamos assim dizer, que chegou uma pergunta externa, que partiu inclusive de um reverendo com relação ao Espiritismo e algumas interpretações lá do Antigo Testamento. Olha que nós extraímos aqui um trecho da resposta que o Chico deu e que está gravado nesse momento histórico. Respondeu Chico: nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Novo Testamento para compreender a essência dos ensinamentos de Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Então, essa frase do Chico, ela está extremamente relacionada com esses comentários que nós estamos fazendo já há algum tempo aqui na Rádio Brasil Espírita de Maceió, e especificamente com essa essência do ensino moral extraído do Sermão da Montanha, como também da etapa anterior, onde nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele mostra que o Espiritismo
ele se assenta nas leis morais de Jesus. É isso que ele chamou a atenção. Desde lá o Livro dos Espíritos, a terceira parte fala das leis morais, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse objetivo, não é? Então isso é tratado por Chico Xavier nessa resposta que ele apresentou, que nós tiramos um trechinho apenas, né? E aí nós lembramos que na abertura do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec intitulou Não Vim Destruir a Lei, tirando de um versículo de frase dita por Jesus: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, e que está presente no Sermão da Montanha. E então essa era uma característica de Jesus. Ele era muito provocado, assediado por fariseus, por saduceus, que queriam criar armadilhas e contradições nos ensinos de Jesus, mas ele mostrava que conhecia o Antigo Testamento, mas ele trazia uma complementação e transformando-o, né, com novas ideias para aquele contexto. E assim é que ele trouxe a lei do amor, né, que não estava tão clara lá no Antigo Testamento. Então por isso é que Jesus dizia muito: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. É a ideia de que não vim destruir a lei. Que lei que ele não veio destruir? Os 10 mandamentos. Mas a lei civil, registrada em vários livros do Antigo Testamento, essas foram alteradas com a lei do amor. E é assim é que nós começamos a compreender, né, o papel, a missão de Jesus entre nós. E é sintetizado com a proposta do amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande transformação que Jesus nos apresenta, né, para compreendermos melhor os 10 mandamentos, de que Moisés foi intermediário. Por isso é que Jesus proclamou no Sermão da Montanha: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então vejam, ele não veio destruir a lei e os profetas, a lei de Deus, ele veio substituir as leis humanas. Mas ele veio mostrar que a nova essência de relação entre as pessoas é que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a eles. Isso está registrado no Sermão da Montanha que nós estamos comentando. Em outro momento, do Pinga Fogo, aquela grande entrevista, né, de julho de 1971, há 50 anos atrás, alguém perguntou também a Chico Xavier sobre essas relações, né, com o Estado, com os negócios e coisas desse tipo. E o que Chico respondeu? Nós estamos subordinados ao critério de Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é, explicou Chico, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento da nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos do mundo que nos orientam e que administram os nossos interesses. Então ele mostra que nós temos compromissos de ordem material, como seres encarnados, corpóreos, né, cidadãos, mas nós não podemos perder de vista os compromissos com Deus. Aí aquela frase histórica: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, conforme Chico lembrou, né, nesse comentário. E no Sermão da Montanha nós encontramos frases lapidares, né, de Chico: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, porque ele mostrava que a essência não é apenas fazer a prática, entre aspas, da caridade ou de
entrega de esmolas ou pertences aqui ou acolá para serem trombeteados e anunciados aos olhos do mundo. Não. O importante é o sentimento, a doação real que a pessoa faz. Então, isso tem a ver também nessa relação de não aparecer no cenário do mundo corpóreo, se apresentando como um benfeitor, um grande realizador, mas nós temos que ser benfeitores e grandes realizadores no sentido espiritual. Essa é que é a ideia. Por isso é que ele também, no Sermão da Montanha, tem uma bem-aventurança em que ele fala assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem. Isso porque muitas vezes no cenário humano, né, das disputas, das competições terrenas, muitas pessoas de bons hábitos, muitas pessoas voltadas ao bem, às vezes elas são escanteadas, né? São desvalorizadas, são menosprezadas, porque chama mais atenção aqueles que movem os interesses de ordem material. Essa que é a questão. Inclusive no mundo político, isso é muito comum. Então, por isso é que Jesus fala dessa importância de sabermos separar o que é de Deus e o que é do mundo, o que é de César. E é nessas condições é que nós vamos então aprender a valorizar aqui no nosso momento reencarnatório, como seres espirituais reencarnados, essas oportunidades. Daí Jesus também, no próprio Sermão da Montanha, nos dá uma recomendação chave, importante. Quando nós estamos em dúvida em ceder aos interesses do mundo, os interesses materiais, imediatistas, consumistas, materialistas, ou atender aos objetivos espirituais, aos objetivos que emanam dos ensinos de Jesus, sabe o que Jesus falou no Sermão da Montanha? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então nós temos que aprender a termos opções conscientes e valorizarmos, né, o nosso conhecimento, a nossa oportunidade reencarnatória dentro de um processo de aperfeiçoamento e de educação espiritual. É um esforço difícil, né, para superarmos o orgulho, para superarmos a vaidade, mas de aproveitarmos a nossa condição de seres espirituais. Então, seja o vosso falar sim, sim e não, não, nos faz lembrar, inclusive, de um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, onde ele diz assim: seja espírita o nome de teu nome, ou seja, a característica de ser espírita deve ser reconhecido pelas ações, deve ser reconhecido pelo que representa o homem de bem, o homem que é um bom cristão. Então é esse que é o verdadeiro espírita, e não apenas aqueles que rotulam e que usam dessas aparências ou dessas situações para chamar a atenção aos olhos do mundo. Em outro momento, nessa memorável entrevista de 50 anos atrás no Pinga Fogo, Chico respondeu que a vinculação do amor não terminará nunca, porque o amor é a presença de Deus. O amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre, e nos amaremos cada vez mais. Agora, vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus nos amou. Esses comentários, então, que Chico Xavier fez no Pinga Fogo, de 1971, nos faz a relação com aquilo que ele afirmou, Jesus afirmou no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. E ainda, no próprio Sermão da Montanha, em outro trecho, em outro versículo, está a anotação do que Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo.
Então vejam, o amor ao próximo como a si mesmo, e até por aqueles que nos perseguem, é a nova proposta que Jesus nos trouxe, não é? Substituindo dente por dente, olho por olho, a lei férrea, né? A chamada pena de talião lá do Antigo Testamento. Então é exatamente isso. E é a proposta que Chico Xavier lembrava naquela entrevista de 1971 para uma nova relação do homem no contexto da sociedade e na relação entre os países. Então Chico chamava atenção sobre a mudança, a transformação que tem que acontecer em nosso planeta dentro de um processo de aprimoramento, dentro de um processo educativo, para que haja o aprimoramento, né, e que haja mais a presença do bem nas várias nuances da nossa vida, da nossa civilização terrestre. Então era uma mensagem que ele afirmava perante a entrevista da TV Tupi, mas estimulando o homem para a prática da essência dos ensinamentos de Jesus. Vós sois a luz do mundo, ou seja, o Evangelho de Jesus internalizado, corporificado nas ações das pessoas, deve representar um farol apontando caminhos, encaminhando, né, rotas para as pessoas através do exemplo. Então é essa a afirmação que fez Francisco Cândido Xavier na memorável entrevista chamada Pinga Fogo, de 1971. Em outra parte, fizeram perguntas até curiosas ao Chico, relacionadas com a possibilidade de vida extraterrestre, de viagens interplanetárias, lembrando, né, que 2 anos antes o homem havia pisado pela primeira vez na Lua. Estavam surgindo então muitos satélites, muitos projetos espaciais. E aí, sabe o que o Chico respondeu? Mais de uma pergunta, né? Ele deu a resposta clara e objetiva. Nós vamos aqui só reproduzir um trechinho daquela entrevista. Afirmou Chico: vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E que, aliás, né, Allan Kardec utiliza esse versículo como título, né, de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já comentamos aqui em programas atrás, né, na Rádio Brasil Espírita. Mas o há muitas moradas na casa de meu Pai, então Chico Xavier usa dessa frase, né, de Jesus, que foi registrada por João. Essa não está no Sermão da Montanha, mas no João, quando Jesus respondeu e orientou os seus discípulos naqueles momentos finais da sua existência terrena: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Então, essas afirmações de Jesus, que foram lembradas por Chico Xavier na entrevista, destacam aqui, né, extrapolam da resposta de Chico Xavier aquela comparação que ele fez. Nós fazemos parte de uma só família universal e não somos o único mundo criado por Deus. Em outras perguntas e respostas vem à tona, né, esclarecimentos de Chico, até valorizando os ensaios, as pesquisas, as possibilidades de viagens de prospecção em outros orbes, mas lembrando que o homem só obterá maior sucesso quando estiver atingindo o maior respeito ao próximo aqui na Terra. Então a presença da paz e não a presença de conquista, essa que é a ideia.
como ele deixou claro nas suas respostas que nos vários orbes a vida tem várias expressões e várias características, e não necessariamente nas mesmas condições materiais, né, do nosso planeta Terra. Relacionado com essas propostas de educação, de aprimoramento espiritual, e o Chico mostra que só quando nós estivermos valorizando a paz a partir do respeito ao próximo, a si mesmo, é que o mundo dará grandes progressos e que até haverá possibilidade de relacionamento com outros orbes. Pergunta ao Chico, né, naquela entrevista memorável de 1971, sobre a transformação e o progresso do mundo, os benefícios do progresso. E aí o Chico fala que acontecerá, mas terá o preço da paz, falou Chico Xavier, se pudermos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era nova prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Veja, isso foi dito na entrevista de 1971. O próximo milênio seria o terceiro milênio, a partir de 2001, onde nós estamos. Mas preste atenção no que o Chico fala sobre o terceiro milênio. Não sabemos se no princípio do terceiro milênio, se em meados ou no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Senão, vamos aguentar nós todos, talvez com as estacas 0 ou quase 0, para recomeçar tudo de novo. Então ele mostra que o terceiro milênio, ele é longo, tem 1000 anos. Então ele não sabe se seria no princípio do terceiro milênio, em meados, ou no final, que o homem realmente alcançaria essa paz, conquistaria essa paz, esse respeito ao próximo como base de uma nova civilização. Então aí nós lembramos de frases que Jesus falou no Sermão da Montanha. Buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça. Quando ele fala das bem-aventuranças. Eu, porém, vos digo, em outra parte do Sermão da Montanha, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E também Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz uma afirmação importante. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E que deu origem, inclusive, ao capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec destaca o sede perfeitos. E aí nós vamos entender quais seriam os caracteres da perfeição de natureza espiritual e os caminhos para nos tornarmos espíritas cristãos, para nos tornarmos bons espíritas, para nos tornarmos cidadãos do mundo, respeitosos, né, dessa relação de herdeiros de Deus que todos nós somos, de filhos de Deus que todos nós somos, e que nós temos que aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Então, nessa homenagem que nós estamos fazendo hoje, pela passagem, né, do cinquentenário do primeiro Pinga Fogo, a primeira grande entrevista de Chico Xavier junto à antiga TV Tupi de São Paulo, e que aconteceu exatamente na passagem do dia 27 para o dia 28 de julho de 1971. Essa entrevista foi articulada pelo jornalista bastante conhecido na época, Saulo Gomes. E hoje ela está disponível também em gravações, em livros, mas que nos trazem informações preciosas e mostrando a atualidade dos conhecimentos trazidos por Chico Xavier à luz do Espiritismo. Até um próximo programa.